ótimo dia para você ligadinho aqui na NDTV. Hora de conferir os assuntos da pecuária e do agronegócio em Santa Catarina. No programa de hoje, você vai ver. No Oeste, Chapecó decreta situação de emergência por causa da estiagem. O principal manancial que abastece a cidade está seco. O ND Agro foi conhecer um produtor do sul catarinense que investiu na produção de lúpulo. E ainda, você vai entender por que a carne produzida no estado é referência mundial em qualidade. Molhos e geleias à base de pimenta são cada vez mais consumidas em Santa Catarina. No ND Agro vai ter receita especial para você aprender a fazer uma geleia de pimenta aí na sua casa. Tudo isso e muito mais agora no ND Agro, que já está no ar. A Prefeitura de Chapecó decretou emergência essa semana por causa dos impactos da estiagem no município. A Prefeitura fez o anúncio da situação de emergência e propôs um termo de compromisso à Casan para solucionar o problema da falta de água que prejudica principalmente o agronegócio em todo o oeste catarinense. Há pelo menos 5 dias, esse condomínio com 300 apartamentos e mais de 1.000 pessoas sofre com a falta de água. Chego em casa cansado com esse calor. Não tem água para fazer comida, não temos água para beber, não temos água para tomar banho. Pelo amor de Deus. E a falta de água não prejudica apenas as famílias. Empresas e comércios tiveram que paralisar o atendimento. De maneira emergencial, a Casan começou o transporte de água do Rio Uruguai com 20 carretas para o Lajeado São José, um trajeto de 23 quilômetros. Diante da pior crise hídrica dos últimos 75 anos em Chapecó, o prefeito João Rodrigues convocou uma reunião de emergência com a Casan. Um termo de compromisso foi assinado para agilizar soluções e manter o abastecimento no município. Nós estávamos propensos a municipalizar o sistema de abastecimento de água e esgoto em Chapecó. Então estabelecemos algumas exigências que a Casan deva cumprir, caso contrário a gente rompe o contrato. Entre as medidas estão a perfuração de 4 poços profundos nos bairros Santo Antônio e EFAP e 2 em locais a serem definidos. Início das obras de dragagem e desassorreamento do reservatório do Lajeado São José, além da construção de um novo reservatório no bairro Eldorado. Elaboração de um projeto de captação de água do Rio Uruguai para toda a cidade, com início das obras ainda este ano. Início da captação de água em mananciais ou reservatórios na região, utilizando caminhões-pipa, com a instalação de estação de tratamento. E, por fim, a companhia deve disponibilizar no prazo de 5 dias, no mínimo 10 caminhões para transporte de água potável, para abastecer a população, e outros 20 para transporte de água bruta, para os demais compromissos assumidos. A Casan precisava desse ajuste com o município, com o decreto de emergência, para poder fazer ações mais rápidas e trazer resultados no fornecimento de água à população. A gente assinou um termo de compromisso e esse termo ele vem principalmente, como eu falei, com um decreto de emergência do município, né? A Casan, sempre como é um órgão público, né, de estrutura pública, a gente precisa passar por processos licitatórios. A gente não deixa de fazer o que a gente já vinha fazendo, tem a questão da dragagem, que já está em licitação, mas esse decreto que o prefeito assina hoje, ele nos possibilita contratações imediatas. Com termos de compromisso, a gente acredita que a gente vai cumprir, a gente vai fazer de tudo para cumprir, a gente quer cumprir, né? A gente continua acompanhando essa situação da estiagem no Oeste. E terminou na última sexta-feira em Concórdia a Tecnoeste 2022, um evento com o objetivo de profissionalizar agricultores visando a gestão e a qualidade de vida, uma realização da Copérdia em parceria com o Instituto Federal. O Tecnoeste é uma feira focada na profissionalização dos agricultores, na gestão com sustentabilidade e qualidade de vida. Aqui tem novidade, tecnologia e inovação, mas muito conhecimento para o agricultor encontrar as oportunidades, agregar valor à propriedade e incentivar os filhos a permanecerem no campo. A essência da Tecnoeste, desde a sua composição, a união aí do Instituto Federal Catarinense com a Copérdia, com os parceiros expositores, vem justamente buscar, através da gestão, melhorar a qualidade de vida
das propriedades, das famílias das propriedades, e a consequência é buscar sucessão. Tem atrações e máquinas inteligentes para automatizar a produção animal, novidades para o cultivo de grãos e muita informação sobre meio ambiente e reflorestamento. Um mix de conhecimentos para melhorar a gestão, a renda e a vida no campo. Nós temos que fazer com que o nosso produtor tenha lá na sua propriedade, que os filhos fiquem lá. E aqui tem as condições que o produtor quer buscar melhores tecnologias, facilitar a vida dos seus filhos lá na propriedade. Eu acho que esse é o grande desafio, que a gente consiga tornar as propriedades, ajudar para que as propriedades se tornem cada vez mais produtivas, com uma produtividade cada vez maior, com acesso à tecnologia, à ciência, à internet de qualidade. E o lúpulo, elemento essencial na fabricação de cerveja, tem ganhado cada vez mais espaço no cenário agro-catarinense. Nossa equipe foi conhecer um produtor da cidade de Meleiro, no sul do estado. Santa Catarina, tão conhecida pelas festas regadas à cerveja industrial e artesanal, é um dos estados de tradição na produção cervejeira. E para dar aquele sabor todo especial, é necessário um ingrediente essencial: o lúpulo. Ele é o responsável por dar o amargor e o aroma característicos da bebida. Mesmo com Santa Catarina em evidência no cenário das cervejas artesanais, o lúpulo é produzido quase que em sua totalidade fora do Brasil. Mas produtores aqui do estado resolveram apostar nesse negócio. Cidades da Serra e do Sul catarinense estão desbravando esse mercado que vem ganhando espaço no cenário nacional. O Carlos é um desses produtores. Apaixonado por cerveja, ele optou por se dedicar à plantação do lúpulo há cerca de 6 anos. Eu gosto de fazer cerveja. Então, nessa vontade de fazer cerveja, surgiu a oportunidade de ouvir falar sobre pé de lúpulo. Aí se conseguiu um pé de lúpulo e em cima disso aí acabou tendo contatos pelo Brasil inteiro com gente que também tem um pezinho de lúpulo e tinha uma plantação e algum tipo diferente. E aí aquilo ali evoluiu para um negócio onde todos começaram a conversar mais sobre o lúpulo e ver que realmente poderia ser um negócio no Brasil, rompendo as fronteiras, né, que o pessoal dizia que o lúpulo no Brasil não daria certo, porque a planta não teria condições de se adaptar bem aqui. E aí, em cima disso, a gente acabou fundando uma associação, a Prolúpulo, há uns 4 anos atrás, e a Prolúpulo conseguiu trazer o Ministério da Agricultura para junto, para legalizar essa planta e legalizar o negócio. Hoje no Brasil existem viveiros, né, que vendem essa planta legalizada, e existe do sul ao norte pessoas que plantam lúpulo no Brasil, testando e provando que está dando boa qualidade. Os principais exportadores do lúpulo são os Estados Unidos e a República Tcheca, mas os produtores brasileiros têm mostrado que a produção em terras tropicais também está resultando em um lúpulo de qualidade. O lúpulo ele vem do frio. Então, a característica que dizia era que o lúpulo ele se adapta só onde tem frio para poder ter a dormência. Aqui no Brasil, a gente conseguiu provar que no Brasil inteiro ele está se adaptando bem. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul tem plantação, lá sofre a dormência. Aqui Santa Catarina também sofre, mas nem tanto. Em cima da serra, sim. Aqui onde nós estamos, não. Tem pessoa que planta em Brasília. A gente tem um colega que planta em Brasília, ele chega a fazer 3 colheitas por ano. Então, né, clima quente. E agora está sendo plantado lúpulo no Nordeste, está sendo plantado lúpulo pelo Brasil inteiro. E o pessoal está tendo boas experiências, né? Está tendo bons resultados. Santa Catarina ocupa o primeiro lugar em área cultivada de lúpulo, com mais de 12 mil hectares de área plantada e a maior porcentagem de produtores do país, somando 27%. Após a colheita, o lúpulo vai para a secagem. Depois desse processo, 1 quilo da planta se transforma em 250 gramas. Por isso, a divulgação desse cultivo é importante para movimentar ainda mais esse novo segmento do agronegócio. E hoje, na série Made in Santa Catarina, saiba por que a carne produzida em Santa Catarina faz sucesso no mundo inteiro. O estado manda para mais de 150 países carne de alta qualidade e que atende às especificações de cada um deles. Para alguns, o peito de frango, por exemplo, é a parte preferida. Para outros, o pé e a asa. Outros países preferem os miúdos de suínos. Santa Catarina atende a todos e é referência mundial na produção e exportação de carne. A
A carne catarinense ultrapassa as fronteiras do estado, do Brasil, e está nas gôndolas de supermercados de mais de 150 países. É enviada para os mercados asiático, europeu e americano, onde chega como produto de altíssima qualidade, proteína de excelência. O Rogério é diretor-geral da JBS para a Ásia. Ele mora na China e faz as negociações entre Santa Catarina e o mercado asiático. E ele explica por que as carnes de frango e suína produzidas no estado têm portas abertas no mundo inteiro. Nós temos uma reputação excelente aqui no mercado chinês. Os nossos produtos são reconhecidos pelo consumidor como produtos de alta qualidade. Não só pela forma como a gente apresenta esses produtos, como a gente embala esses produtos, como a gente atende às necessidades do consumidor, mas também pela questão da origem. Esses produtos vêm de uma terra que é abundante em recursos naturais e uma produção que respeita todos os critérios necessários à preservação do meio ambiente. Metade da carne suína que Santa Catarina exporta e 17% do frango são destinados à China, o principal mercado da proteína catarinense. De cada 10 quilos de carne consumidos no país asiático, 7 são de suíno, 2 de ave e 1 de bovino. E os cortes preferidos deles? Bom, no caso do frango, não é o peito, não. O pé e a asa são as partes nobres para os chineses e custam o dobro do preço. É hábito por lá comer as partes externas. O Rogério, que está acostumado com as peculiaridades chinesas, dá exemplos de pratos que eles fazem com a carne catarinense. O consumidor chinês adora fazer conserva com os pés de frango, usando bastante pimenta, bastante vinagre, e eles comem isso como um snack ao longo do dia. Já o suíno é preparado de diversas formas. Os cortes como a barriga, por exemplo, são muito valorizados e eles costumam apreciar bastante a barriga ensopada com molho de soja e com açúcar. No Japão, não só a barriga de porco, mas também a bochecha, intestino, coração e fígado são super valorizados. Eles fazem pratos saborosos e nutritivos a partir dos miúdos. Com relação ao frango, valorizam a coxa e a sobrecoxa desossadas e cortadas em altura, espessura e largura pré-determinadas para se adaptar às refeições do dia a dia. Outra curiosidade quando a gente olha para o Japão é, por exemplo, a cartilagem de joelho de frango. Nós nem sabemos quase que se existe isso e se separa, se faz a venda e vende lá para o Japão como uma iguaria. No Oriente Médio, em países como os Emirados Árabes, Irã, Iraque, os produtos de Santa Catarina, principalmente a carne de frango, também fazem sucesso. O griller, que é aquele franguinho pequenininho, com 1 kg, 1,2 kg, que vai lá para fazer as refeições individuais. Também o shawarma, que é aquele frango desossado que é colocado em cima daquele espetinho rotativo e sendo cortado de lado a lado para você fazer o sanduíche. Segundo os especialistas em agronegócio, é também por isso que Santa Catarina é tão reconhecida e é protagonista nas exportações, porque sabe entender o que o cliente quer e atende às especificações dos mercados mais exigentes do mundo. A carne produzida aqui vai para a mesa de milhares de pessoas em mais de 150 países. Só no ano passado foram embarcados mais de 1,5 milhão de toneladas de carne suína e de frango para o exterior, 8% a mais que em 2020, rendendo para o estado mais de 3 bilhões de dólares em faturamento, 21% de aumento. Nós somos livres de todas as doenças de notificação obrigatória. Europa possui problemas, Ásia possui problemas, Estados Unidos possui problemas, o Brasil está livre disso. Isso não é obra do acaso ou da sorte. É um trabalho de uma cadeia que cuidou muito bem da biosseguridade, dos conceitos de sanidade, para que seus plantéis tivessem um altíssimo nível de sanidade. Isso dá muita segurança para quem for se alimentar. No Vale do Itajaí, mais especificamente em Brusque, tem gente apostando na produção de molhos e geleias de pimentas artesanais e sem conservantes. O ND Agro foi conhecer mais sobre este produto e como ele pode entrar no nosso cardápio. E tem também receita para você aprender a fazer geleia de pimenta aí na sua casa, olha só. Com uma grande variedade, as pimentas são cada vez mais apreciadas na culinária brasileira.
Algumas são mais fortes. Para identificar, há uma classificação pelo grau de pungência. A pungência das pimentas é medida pela escala Scoville. A malagueta, uma das mais utilizadas em produção de conservas e molhos, fica entre 50.000 e 175.000. A jalapeño, muito utilizada em restaurantes mexicanos, tem ardência intermediária, indo de 2.500 a 5.000. A mais comum na nossa região é a dedo de moça. Sua escala varia de 5.000 a 15.000. As pimentas são ótimos ingredientes para molhos e geleias. Nós provamos uma geleia de morango com pimenta caiena. E se você partir da ideia de que os molhos dão um toque especial a vários pratos, os de pimenta não ficam para trás. Nós temos hoje pimentas doces, né, como pimentas de café, que são associadas, por exemplo, numa gastronomia, a uma pequena entrada, né, você pode fazer num café, aqueles pequenos canapés, você tem pimentas de goiaba, né, que acompanham, por exemplo, bons queijos, e tudo isso é importante, né, falar que o nosso agro hoje em Santa Catarina é muito forte. Nós temos muitas frutas locais que, associado ao pimenta, faz pratos magníficos, né? Pimenta de abacaxi combina muito bem com carnes, em especial carnes brancas, né? Como o suíno, o peito de frango. Este é o Silvio. Há 5 anos, ele produz molhos e geleias à base de pimenta em Brusque. A matéria-prima vem de pequenos produtores da região e algumas pimentas ele mesmo cultiva. E lembra da geleia de morango que nós provamos? O Silvio mostra o passo a passo da receita, que pode ser feita em casa. Então nós vamos usar 150 gramas de morango, já está limpo, lavado, já está tirado, né, os cabinhos dele. 150 de morango, uma xícara de vinagre branco, aquele vinagrezinho que a gente tem em casa, normal. Vamos colocar aqui dentro. Olha, é uma receita bem facinho. A gente já vai colocar ela diretamente, fazer ela direto dentro do liquidificador. Nós vamos colocar uma xícara de açúcar cristal. Olha só que fácil. Colocou tudo aqui dentro. E uma xícara de limão. Eu usei o limão Tahiti, né, que é o nosso limão que a gente encontra bem facinho aqui no nosso mercado. Uma xícara desse suco de limão. E para esta receita, agora vem um grande detalhe. Nós vamos usar para um molho mais fraco, um molho mais suave, né, para que você possa curtir, a pimenta dedo de moça. Então eu estou tirando o cabinho dela, eu vou usar ela inteira e vou bater ela, né, inteira com sementes, com tudo. Isso vai fazer um molho um pouquinho mais forte do que o normal. Vou tirar duas, ó, tô limpando elas, só tirar o cabinho, né, já foram devidamente lavadas. Então eu vou colocar essas duas pimentas aqui e agora nós vamos bater ela por alguns minutos até que ela fique completamente líquido. Na panela, o molho esquenta por 5 minutos em fogo brando. Depois é só despejar no recipiente e deixar esfriar. O produto tem validade de 30 dias em refrigeração depois de aberto. Para quem não está acostumado a consumir pimentas, a dica é começar com uma geleia ou um molho menos picante, ou até agridoce. Comece sempre pela mais fraca. Mesmo se você é um amante fervoroso das pimentas mais fortes, comece sempre preparando seu paladar. Né? Há uma brincadeira que eu digo, você não pode acordar às 8 horas da manhã e tomar um café da manhã recheado de pimentas. Isso vai agredir o teu paladar. Pimentas começa com pimentas fracas e aí você vai preparando o seu paladar, você vai sentindo o prazer. Agora que você já conhece mais sobre as pimentas, é se aventurar e descobrir novos sabores que estes molhos e geleias podem trazer aos pratos do dia a dia. Para você rever essa receita, é só acessar o YouTube, que lá vai estar o nosso programa ND Agro. Máquinas inteligentes, processos automatizados e digitais estão cada vez mais presentes no campo, contribuindo com o gerenciamento das propriedades e até mesmo com a qualidade do que é produzido. 2022 começou com a retomada das feiras presenciais do agronegócio em Santa Catarina, aproximando agricultor do conhecimento, da inovação e também das novas tecnologias.
Uma das maiores feiras do agronegócio de Santa Catarina, a Itaipu Rural Show de Pinhalzinho, contabilizou números expressivos na 13ª edição. Em 4 dias de evento, de 2 a 5 de fevereiro, quase 62 mil pessoas visitaram o Centro de Difusão de Tecnologias da Cooper Itaipu. 72 palestras e seminários e 230 animais na pista de julgamento. Em negócios fechados e prospectados, foram 126 milhões de reais. Superou a expectativa, passou de 60 mil pessoas, o pessoal tudo animado, os expositores com um ânimo muito grande. Quando estão satisfeitos, é sinal de bons negócios. Teve a superação de visitantes à feira e também nós superamos a expectativa que tínhamos em relação à liberação de recursos para que o associado então pudesse fazer o financiamento, fazer a aquisição, investir na sua propriedade buscando a melhoria de produção e a melhoria da qualidade de vida. Robôs, máquinas e produtos com mais tecnologia, precisão e eficiência. Palestras com assuntos das diversas áreas do agro. Dinâmicas de campo que apresentaram como a inovação pode resultar em rentabilidade. E aqui os resultados podem ser vistos na prática. Do lado em que a biotecnologia agrícola foi aplicada no solo, a raiz cresceu mais, o que contribuiu também para o desenvolvimento da planta. Então aqui a gente tem a utilização já de 5 anos da tecnologia e a gente consegue visualizar muito bem. É o aprofundamento do sistema radicular, onde é que ela vai conseguir buscar mais água em profundidade, vai absorver melhores os nutrientes que eu vou estar colocando através de um adubo químico e, consequentemente, isso lá no final vai gerar uma maior produtividade. E o ND Agro desse domingo vai ficando por aqui. Outros assuntos em destaque hoje, no Brasil e no mundo, você confere no nosso portal ND+. Acesse lá. Já as notícias do agronegócio voltam no domingo que vem. Eu espero a sua companhia. Até lá. Tchau, tchau.